Boa noite, professora Marcela. Eu vou falar de um tema muito importante, que é a tecnologia por meio das crianças. Sobre este tema, eu considero que é muito importante levar a cabo e levar a um acordo para não ter eh, para não ter ou não estar muito em esse objeto. Então, por meio deste tema, o uso excessivo de telefone de criança de 2 anos é um tema que merece de atenção, especialmente porque nessa idade os pequenos precisam de muita exploração, de brincar e de interagir com as pessoas de seu redor. Embora o celular se pode ser um objeto de utilidade, ou seja, se pode ser útil em algum momento, mas considero que seu uso excessivo não é recomendável, sobretudo quando se torna principalmente uma forma de entretenimento das crianças. Além disso, é importante que as crianças de 2 anos aprendam principalmente de. Além disso, eu considero que principalmente as crianças aprendem de brincadeira, de momentos, de movimentos, de integração, de falar com outras pessoas, com outras pessoas. Também eu considero que passar muito tempo diante uma tela pode reduzir a oportunidade de falar, de brincar, de descobrir e de sentir-se em um ambiente de desenvolvimento. E também isso ocasiona de que o menino se sinta coibido e de que não tenha essa habilidade de falar sem ter medo, de falar, de dizer, de sentir-se, de integrar-se, de compartilhar. Então, eu considero que é um tema muito importante porque se nós temos um menino e lhe ensinamos de um telefone e de andar um telefone e ele se ensina em esse objeto, o menino vai ter desconcentração de suas habilidades com outras pessoas. Então, é recomendável que os pais, que as professoras, que as avós e que os avós e que as mães
ensinem aos meninos a ter um livro, a ler, a falar, a desenhar, a pintar, a, a sentir-se explorado em um ambiente onde ele se senta agradável. Por exemplo, um parque, um centro comercial, um, um curso de vacacional onde ele se sente integrado com outros companheiros, com outros colegas, com outras pessoas, onde ele pode expressar-se e falar, onde ele tenha um ambiente de onde ele tenha um ambiente agradável, onde ele se sinta cômodo. Então sempre por meio destes meninos devemos de expressar e de ensinar de que eles se devem de sentir seguro ao falar, seguro al pintar, a desenhar, al ter atividade de movimento, de compartilhar, seguro de si mesmo. Então, este tema é um tema muito importante que me agradou muito, onde se fala de os meninos.